rapaziada! Tudo suave, tudo bacana, como vocês estão? Vocês estão bem, queridos? Vocês estão de boa? Vocês estão felizes? Porque agora a gente vai falar de um assunto que gera energia, assim. Muita gente deve ter comentado sobre. É assunto gostoso, né? Assunto assim de mesa de bar, que você tá no bar, aí você pega, puxa essa resenha boa, né? É, não é nada polêmico. Enfim, o vídeo de hoje a gente vai discutir qual é o campeonato mais difícil, na opinião do Resenha Delas. E a gente quer saber de vocês. E de vocês também, né? Então comenta, dá like, se inscreve, põe sua opinião, seu argumento. Pra deixar claro, não é tipo, é a Champions, Premier... Não, gente, a gente tá falando aqui, ó, do nosso futebol, Futebol sabe? raiz. Que os brasileiros podem ganhar, entendeu? Que a gente não quer saber o que os caras estão ganhando lá na Europa. Foda-se a Premier League. A gente quer Só saber campeonatozinho bosta daqui. Mas aí a gente tirou os estaduais porque a gente acha que o paulista é muito mais difícil, que são 3. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. É isso. Não sei se nessa ordem, se nessa sequência, a gente vai dar a nossa opinião durante o vídeo. Bom, vamos começar pelo que, na nossa opinião, é mais fácil. Mas também não significa que é fácil também não, porque, gente, não é fácil também não. Eu não tô falando que é fácil. Mamão, não. Vamos começar pelo mais fácil, porque também não é fácil assim, mas a gente né? considera mais fácil. Não é tipo mel na chupeta, suave, qualquer um ganha. Não é assim, não. Porque é mata-mata. Que respeitável. A Copa do Brasil. A Copa do Brasil, assim, se seu time estiver na Libertadores, você já entra nas oitavas. Aí, em 8 jogos, seu time já pode ser o campeão. Se não estiver na Libertadores, você passa por uma série com vários times pequenos. É, pré-seleção pro mata-mata, fase de grupo. Times mais fáceis, pra quando chegar nos mata-matas, você sim se confrontar com times maiores que tenham mais nome, assim, né? Mais camisa. Então, a Copa do Brasil, por esse lado, é um pouco mais fácil, né? Eu acho também que a Copa do Brasil é mais fácil, pelo fato de ter menos jogos e por ser mata-mata. Em jogo de mata-mata, é tipo assim, é aquele jogo, entendeu? Às vezes não depende de um grande tempo. Você não tem que fazer uma temporada inteira. É, Então eu acho que são 8 jogos, é papo, entendeu? Ainda mais agora que não tem agregado, então fica mais fácil ainda de você conseguir reverter a situação. Porque se você toma um gol fora, por exemplo, fudeu. É, isso que eu ia falar. Agregado, que às vezes tem gente que assiste que às vezes nem não conhece tanto. Agregado é tipo gol fora. Você fazer gol quando não é no seu estádio. E aí, por exemplo, se faz 1-0 fora, quando você vai jogar em casa, se você fizer 1-0, vai pros pênaltis. Tem que ganhar pelo menos de um gol de diferença. Aí 2 diferentes pra ganhar. E a Copa do Brasil é muito conhecida por ter muitas zebras, né? Tipo, muitos times pequenos, tipo a Chapecoense chega longe, Fortaleza, Ceará chegam muito longe nessa competição, ainda mais por ser, tipo, 8 jogos. A gente fez um vídeo que mostra as 10 eliminações mais bizarras e vai lá ver, aproveita e vê que tem Copa do Brasil pra caramba nesse vídeo, não é? Sim, tem. Chegamos agora com uma grande polêmica. Será que é polêmica? É uma polêmica porque eu duvido. Não, eu duvido que isso vai ser tipo uma Decisão fácil. Uma decisão unânime, por exemplo, nos comentários, que todo mundo vai achar que é a mesma coisa. Porque isso é verdade, isso é verdade. Gente, o que é mais difícil? O Campeonato Brasileiro ou a Libertadores? Eis a questão. Assim, a Libertadores é a menina dos olhos do brasileiro, né? O brasileiro quer aquilo. Quem não gosta de ganhar uma Libertadores, gente? Quem não gosta de jogar uma Libertadores? Sem falar agora de mais difícil ou mais fácil, eu acho que é o título que os brasileiros mais querem. Mais do que a Copa do Brasil, mais do que o brasileiro. É a Libertadores por ser um campeonato internacional. Então tem aquela coisa, tem aquele bagulho louco, assim, o clima de Libertadores que é só da Libertadores. É emoção, gente, a flor da pele, é xingamento, é catimba. Tem catimba, hein? Nossa. Gente, esses últimos jogos aqui que teve da Libertadores, pelo amor de Deus. É que, no geral, os times sul-americanos são catimbeiros, velho. E eles sabem provocar, eles sabem fazer aquela catimba que só falta você chutar a cara do cara, porque não é ficar possível. com tanto ódio. Você que tá assistindo falando, nossa, que vontade de entrar lá e quebrar esse cara. E às vezes eu nem torço pro time que tá tomando a catimba e eu fico com raiva pelo time, porque eles são tão frios na hora que tem que ser pra irritar o outro, pra provocar, sabe? No sentido, assim, de fazer catimba, de segurar o jogo, de prender a bola. Eles zoam, puxa a bola. Eles não estão nem aí se estão no campo do cara, na torcida dos caras. Eles tiram onda mesmo, tira a bola da mão do cara, puxa. E rola sempre, né, aquela coisinha assim do juiz, sempre dá uma... é meio maleável quando é um time, né, de fora. Sempre, quando é brasileiro, né? bate... Vai, cartão. E faz vista grossa pros times sul-americanos aí, os chilenos, uruguaios, argentinos, porque o que vem acontecendo também é a Conmebol com o Santos, né, que eu acho importante a gente falar. Sim, tem que rever, né, os conceitos, porque os times brasileiros são muito fortes, são muito bons, e os caras ficam, né... Causando no rolê, é isso. Mas é importante a gente falar sobre como funciona a Libertadores, né? É um campeonato também de mata-mata,
tem uma pré-fase da Libertadores, que pegam os times, por exemplo, 6 times que ficam em primeiro lugar no Brasileiro, estão classificados pra Libertadores. O time que ganha a Copa do Brasil tá classificado pra a fase de grupo da Libertadores. Então, assim, a fase de grupos dos brasileiros levam bem. A maioria sempre chega no mata-mata. A gente tem 8 brasileiros hoje em dia na... Tinham, exato. Mas a gente já tá indo pra quartas de finais. Então, os brasileiros vêm tendo muito espaço na Libertadores e talvez isso venha irritando a Conmebol, não é mesmo? E aí, muitos times brasileiros passam por essa pré-Libertadores, pela fase de grupo e vão pro mata-mata. E quando chega no mata-mata, o bagulho é louco de verdade. De verdade. Porque assim, não importa se o time é mediano, se o time é inferior ao seu. Esses times, sei lá, chileno, argentino, uruguaio, paraguaio, eles latinos em geral, eles sabem jogar a Libertadores, eles sabem como provocar, eles têm um sangue quente, a torcida é muito apaixonada. Era isso que eu ia falar, gente, a torcida é assim, é grito, é briga, é copo levanta no bandeirão, estádio. os caras levantam... Não, e taca lá, copo, taca moeda, gente, é aquele caos, real, tipo, os caras estão com coisa em campo, é tipo uma loucura, assim, é um negócio, é a verdadeira paixão pelo futebol. Isso influencia muito, principalmente quando um time brasileiro vai jogar fora. Porque eu acho que o futebol brasileiro em si não é apático, mas não é igual era antes, que podia ter várias coisas no estádio, sinalizador, não sei o quê. E nos times de fora pode ter. Então, eles têm tudo, eles têm coisa, bateria, porra toda, bandeirão, bandeirão, não sei o quê. Fazem tudo isso, e isso pra um jogador, imagino eu, que as pernas ficam bamba na hora que você chega. E dá energia pro jogador que vive isso com a torcida, né? Às vezes por isso que entra tanto com sangue no olho, empurra a bola, bate na bola. Parece que assim, a bola vai queimar todo o tempo e tipo, alguém tem que estar com a bola na mão, sabe? Porque... É tapa na cara de uruguaio com responsabilidade. Gente, mas real, é sério, a Libertadores é um campeonato muito foda, muito mesmo, mas é um campeonato de mata-mata, então que dura menos. Ele tem uma durabilidade menor. Mas o que você acha, amiga? Qual é mais difícil, Libertadores ou Brasileirão? Não sei, aqui concluímos a Libertadores. Vamos falar agora do Brasileiro e aí no final a gente deixa a nossa opinião. Então é isso, no final vocês vão saber. Só um parênteses antes de a gente chegar pra falar do Brasileiro, que a gente acha que a Sul-Americana é um campeonato meio Série B da Libertadores, sabe? Tipo... É tipo, ganhei a Sul-Americana, tá? Foda-se. É, já virou meio que... Não é foda-se, porque, porra, você ganhou um campeonato internacional. Mas, tipo, não é cobiçada, entende? Tipo, a gente acha que a Libertadores é muito mais, como a do Brasil é muito mais. Quem não foi pra Libertadores vai jogar um campeonato internacional, joga... Porque, por exemplo, a Copa do Brasil te dá direito do outro ano, se você ganhar, estar na Libertadores. O Sul-Americano não te dá direito a nada, só ganha Sul-Americano e foda-se, é isso. Agora a gente vai falar do Campeonato Brasileiro. Isso não significa que a gente, né, porque a gente falou da Libertadores antes, que é mais fácil ou mais difícil, porque a gente já falou que a gente vai dar a nossa opinião só no final. Mas vamos falar sobre esse campeonato longo. 38 rodadas. Que é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, gente, é um campeonato difícil. Não por ter times brilhantes. Que tem. Assim, mas é sempre os mesmos que ficam ali na ponta da tabela, entendeu? Mas assim, é porque é um campeonato longo. E no meio desse campeonato, tem outros campeonatos, tipo Libertadores, tipo Copa do Brasil, tipo Sul-Americana. Então assim, tem desgaste físico pra caramba. Questão de logística, viagem, joga quarta, domingo, quinta, domingo, lesão. Os times sofrem muito com lesão no segundo turno. Então o técnico tem que saber rodar o time, tem que saber a hora de usar os jogadores, a hora de deixar os jogadores um pouco poupados para os outros campeonatos. São 38 rodadas e 20 times. Então, assim, é muitos confrontos e todos os times se encontram 2 vezes. Tipo, a ida e a volta, né? Um na casa dele, um na sua casinha. O único campeonato que não ocorre no meio do Brasileirão são os campeonatos regionais, que é tipo o Paulista. O resto, todos os campeonatos acontecem no meio do Brasileiro. Então, é muito foda e muito difícil se manter e manter o mesmo nível sempre. Você começa lá em cima, depois você vai caindo e por isso que é muito difícil você dizer, tal time vai ser campeão do Brasileiro com certeza. Porque é de muitos altos e baixos. Tá aqui, daqui a pouco perdeu um jogo. Aí empatou outro, o outro time já ganhou 2, já passou você na tabela. Porque é pontos corridos, não é mata-mata. Então se você ganha, são 3 pontos, se você empata, é um pra cada lado. Se você perde, você tem 0 pontos. Pra quem tá na ponta da tabela, manter o mesmo nível é essencial. Sim. Entendeu? Porque você pode jogar bem hoje, jogar bem amanhã, jogar bem daqui 2 semanas, mas se você ficar 3 semanas jogando mal, você cai, você despenca na tabela. Então eu acho que o Brasileirão é difícil por conta do seu
tipo de jogo, não necessariamente por seus times brilhantes, porque Não, por é ser- sempre os mesmos que ficam, Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Alguns técnicos de alguns times acabam priorizando o Campeonato Brasileiro. Quando acha mesmo realmente que vai ganhar o campeonato, acaba priorizando. E isso é uma das vantagens do São Paulo esse ano, porque não estava nem na Copa do Brasil e nem na Libertadores. Os jogadores podem dar 100% só pro Campeonato Brasileiro. E foi desclassificado da Sul-Americana, São Pressa. Então isso é uma coisa assim muito boa pro São Paulo no quesito de focar totalmente só nesse título. Mas e aí, amiga? Qual é a sua opinião? Eu acho que assim, o Campeonato Brasileiro é mais difícil pela questão que a gente falou, de ser muito longo, de ter outros campeonatos no meio, ainda mais se for um time que tá disputando outros títulos. É difícil manter os jogadores no mesmo nível, não ter um jogador machucado, não ter um jogador lesionado. Mas eu acho que a gente deseja mais a Libertadores do que o brasileiro. Mas de ser de dificuldade, o brasileiro. Eu acho o brasileiro mais difícil, sem sombra de dúvidas, cara. Porque o brasileiro é questão estratégica. Você tem que ter mais questão estratégica, logística, tudo muito bem Fechado. feito, entendeu? Porque Libertadores, às vezes, seu time tá uma bosta. Começa a ganhar no mata-mata e deslancha, entendeu? Às vezes não tá jogando bem. É porque é mata-mata. E mata-mata, como o futebol é em si, tem dessas de às vezes passar o time que nem é o Surpresa, melhor, caixinha de surpreender. surpresa. É, brasileirão não, como é pontos corridos, cara, é questão total estratégica. E vai Total realmente estratégica. ganhar o time que estiver melhor. O time que estiver funcionando melhor, o time que estiver mais entrosado. Porque não é só mata-mata, não é só você ganhar Um joguinho ali, dois joguinhos ali. Não, você tem que manter esse nível durante o campeonato inteiro, durante 38 rodadas. Então é muita coisa. E outra, começar o campeonato em alto nível, né? Porque a pré-temporada pro Brasileirão é muito importante. Porque se você já começa o Brasileirão perdendo tudo, a probabilidade de você chegar ali entre os oitavos, décimos, é muito difícil. E uma rodada muda tudo. Uma rodada é time que tava caindo sobe, time que tava subindo desce. Inclusive, vários times a gente sabe que só vai cair na última rodada. É verdade, na última Só rodada cai- tudo muda. É, tudo muda. Tipo, só cai na última rodada porque depende de tudo. Então, na nossa opinião, o brasileiro é o campeonato mais difícil, mas a Libertadores Libertadores é o que a gente quer. E a Libertadores também, se você ganhar, você vai pro Mundial, que é o que todo time quer, então. Mas o Brasileirão, se você ganha, você tá classificado pra Libertadores ano que vem. Tipo, os 4 primeiros colocados. Enfim. É isso, gente. Dá like, comenta no canal, se inscreve, faz tudo Faz mais um tudo que a gente pouco. fala todas as vezes aqui, mas tem gente que não faz. Então vão lá, se inscreve, manda pros seus amigos e leva essa discussão também pro bar, pros seus amigos, pra debater e deixa os comentários aqui. Sim. Pra gente ver se vai ser uma decisão unânime, se a galera tá com a gente ou não tá. É nóis. Falou! Valeu.